Vamos falar sobre dois temas especiais: meio ambiente e cidadania no trânsito. Você sabe o que é cidadania? Você sabe o que pode fazer para melhorar o meio ambiente? O que o seu carro tem a ver com qualidade de vida? Carol, nós estamos aqui no centro da cidade para conversar com algumas pessoas sobre meio ambiente e cidadania. Você sabe o que é cidadania? Cidadania é o direito do cidadão de ir e vir a qualquer momento, em qualquer lugar, não é isso? É o ser humano ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres e do seu papel dentro da sociedade. Cidadania é o direito que cada cidadão tem de desfrutar daquilo que pertence à sua terra. Cidadania é direito que uma pessoa tem de ir e vir, de permanecer, de usufruir de bens que o governo possa oferecer. Cidadania é a gente, a convivência com os outros, conseguir conviver sem diferença, sem conflito, os direitos que a gente tem, né, na comunidade, né, no espaço urbano, no espaço público, conseguir exigir nossos direitos, né, cumprir nossos deveres. A gente nota que as pessoas têm noção da ideia de cidadania, mesmo sem ter uma definição formal. Pois é, Carol. Resumidamente, cidadania é quando os indivíduos têm os seus direitos constitucionais garantidos. É isso mesmo, Alexandre. E tem uma coisa que é também muito importante. Todo mundo fala em direitos, pouca gente fala em deveres. Vamos ver o que nos diz o advogado Leonardo Passos. Para que se estabeleça um convívio harmônico das pessoas em sociedade, é necessário que elas observem uma série de regras para a harmonização das relações interpessoais que requerem que sejam reconhecidos direitos e deveres. Portanto, são fontes de obrigação, de comportamentos que devem ser observados para que você não interfira nessa estrutura harmônica e no convívio pacífico e desejável entre um indivíduo e outro. Leonardo, como isso ocorre no trânsito? Você tem na faixa de trânsito um instrumento de salvaguarda da vida do transeunte em relação ao motorista, que deve respeitar com responsabilidade a posição de fragilidade daquela pessoa diante de uma máquina que ele está conduzindo. Excelente exemplo. Mas o mesmo não deveria acontecer com os demais segmentos? Perfeitamente, Carol. Existe uma relação lógica entre o tamanho dos veículos e os tipos de veículos que são guiados e a responsabilidade dos seus condutores sobre eles. Logicamente que os menores veículos, eles devem ter prioridade, assim como os pedestres, sobre os veículos maiores. Isso significa dizer que os motoristas de veículos grandes, como caminhões, por exemplo, devem ter um cuidado redobrado, até porque esses veículos, caso se envolvam em algum tipo de acidente, certamente acarretarão em danos de maior proporção. Será que as pessoas acham que têm os direitos respeitados no trânsito? Alexandre, o que as pessoas pensam disso? Vamos ver aqui, Carol. A senhora acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Eu acho que não, porque as pessoas não têm o bom senso, né? Você acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Às vezes. Porque muita gente não dá muita importância aos pedestres, aos motociclistas, aos ciclistas, sabe? Ao próprio usuário do carro. Não, as pessoas são muito nervosas, sempre estão atrasadas, principalmente mulher, eles não respeitam mesmo. Ônibus então e van, se você não sair da frente, eles passam por cima. O motoqueiro às vezes passa na onde que não deve passar, pedestre às vezes abusa do limite de faixa. Existe tanto mau motorista como mau pedestre, né? Você acha que seus direitos são respeitados no trânsito? Eu acho que às vezes sim, mas também muitos dos motoqueiros também desrespeitam bastante. Acho que não são todos que respeitam totalmente, não. Você acha que os carros maiores, os ônibus, eles respeitam as motos, os carros menores? Não, os carros maiores acho que muitas vezes nem vê, né? Acho que não é muitas vezes nem por culpa, não. Então, partindo do pedestre, que seria o mais vulnerável de todos, você tem que entender que ele tem que ter prioridade nas mais diversas situações encontradas no trânsito. No momento que vai atravessar uma rua, no momento que circula numa zona de maior perigo. O ciclista, por sua vez, também.
na sequência. Os carros menores devem ter também uma certa prioridade em relação aos carros maiores, a exemplo do que acontece com os caminhões, que devem ter um maior cuidado ao transitar, porque caso se envolvam em acidentes, certamente ocasionarão danos a terceiros de maiores proporções. É assim que o Brasil pode melhorar. Vamos falar com o professor Davi sobre o assunto. Professor, a educação é o caminho? É sim, Carol. Educação é imprescindível, mas não é suficiente. Temos de melhorar o ambiente também. A maior parte dos investimentos vai para atender às necessidades dos veículos motorizados. E muitas vezes os pedestres, os ciclistas, pessoas com mobilidade reduzida ficam prejudicados. É preciso investir mais em espaços para pedestres e ciclistas. Professor, talvez seja por isso que as pessoas compram carro. E pior, do jeito que a coisa vai, a quantidade de carros pode virar um problema. Mais carros, mais congestionamento, mais poluição. É preciso inverter essa equação. O transporte motorizado tem inúmeras vantagens, mas tem alguns problemas graves. O mais visível são os acidentes de trânsito, que ferem e matam muita gente. Mas existem dois outros problemas: a questão ambiental e a questão energética. Nosso planeta passa por um momento difícil. Há um exagerado consumo de energia, muito mais do que o que seria razoável. E grande parte dessa energia é consumida pelo sistema de transporte. E praticamente todo o combustível vem do petróleo, que é energia fóssil não renovável. E as gerações futuras? O que sobrará para elas? A questão ambiental é também complicada. Estamos modificando radicalmente o nosso ambiente em função do sistema de transporte. E há muita coisa sendo destruída para que os carros possam passar. Vamos ver com uma especialista quais as principais consequências do trânsito no meio ambiente. O trânsito, em todo o mundo, é o maior poluidor. Especificamente no Brasil, 72% das emissões de CO2 vêm das queimadas. E em segundo lugar está o setor de transporte, contribuindo com 9%. Mas com certeza o trânsito é o maior contribuinte para a poluição ambiental. Você falou em poluição do ar. Esse problema é mais sério nas grandes cidades? Nas grandes cidades você tem uma concentração de veículos num pequeno espaço, com congestionamento, velocidades baixas, o que faz aumentar ainda mais a emissão de poluentes por esses veículos. Não temos a dimensão do problema. Veja só, há situações que passam desapercebidas no nosso cotidiano. O barulho do veículo causa estresse e problemas de audição. Um caminhão carregando produto químico, que no caso de acidente derruba esse líquido no rio, mata peixes, plantas e influencia o nosso ecossistema. Além da poluição que respiramos, que fatalmente causa problemas à saúde. O professor Frederico analisa as modificações ocorridas nas cidades brasileiras para adaptação ao tráfego de veículos. Professor, o que está ocorrendo nas nossas cidades? Bom, as nossas cidades estão crescendo de forma desorganizada. O contingente de pessoas que chega nas grandes cidades brasileiras, nas cidades de médio porte, assim como o contingente de pessoas que nasce, cresce, né, pelo aumento vegetativo de população, tem feito as cidades crescerem vertical e horizontalmente, mas com um padrão de planejamento urbano extremamente pobre, extremamente defeituoso. Isso tem feito com que os padrões de circulação, as soluções viárias, as soluções de trânsito e tráfego apresentem vários problemas importantes e nós tenhamos cidades que são perigosas, em parte, e que são razoavelmente inadequadas para o trânsito de veículos, apesar de você ter o veículo individual como uma forma dominante de transporte nessas nossas cidades. Nós podemos fazer muito para promover a cidadania e cuidar do nosso ambiente de trânsito. Isso não é apenas responsabilidade dos outros, é nossa também. Vamos ver o que cada um de nós pode fazer. Todos nós precisamos nos locomover, mas em distância curta podemos ir a pé ou de bicicleta e deixar o carro em casa. É mais saudável e colaboramos com o meio ambiente. Podemos também utilizar transporte coletivo.
Isso proporciona convívio com outras pessoas, não precisamos estacionar o carro e podemos fazer a viagem apreciando a cidade. Cuidar do carro, mantê-lo bem regulado para que ele polua menos. Dirigir sem desperdiçar combustível, não acelerar bruscamente, manter os pneus calibrados. Respeite as regras de trânsito. Colabore com os outros. Organizar transporte solidário. Por que ir em 2 carros se podemos usar apenas um? Respeitar os menores. Se você está de carro, seja gentil com os pedestres, ciclistas e demais usuários. Educação é essencial para a boa viagem. Se todos colaborarem, tudo vai ficar melhor. Faça a sua parte. Não somos donos do mundo. Vamos entregar um mundo melhor aos nossos filhos. Podemos ter uma vida mais simples e agradável. É só ser mais gentil com os outros e com a natureza.